Imagine estar de pé sobre as planícies fraturadas de um mundo onde o meio-dia é mais escuro do que o crepúsculo na terra. O chão sob suas botas não é rocha, mas uma crosta de gelo, dura como granito, marcada por cicatrizes avermelhadas que se cruzam como as veias de um olho injetado de sangue. O silêncio aqui é absoluto, um vácuo sufocante que engole qualquer grito. Mas se você pudesse ouvir as ondas de rádio, escutaria um rugido ensurdecedor, um coro de estática gritando através do vazio. Levante a cabeça. O horizonte não é dominado por estrelas distantes, mas por uma presença avassaladora que consome metade do céu. Júpiter. Ele paira ali, não como um planeta, mas como uma divindade inchada e listrada de amônia e tempestades violentas, pulsando com uma beleza aterrorizante. O grande olho vermelho, uma tempestade maior que o nosso planeta inteiro, observa você com a indiferença de um deus antigo. Mas a visão engana. A beleza deste gigante é letal. Você está banhado por uma chuva invisível e implacável. O campo magnético de Júpiter, uma besta colossal que se estende por milhões de quilômetros, age como um acelerador de partículas cósmico, capturando íons e elétrons e chicoteando-os a velocidades próximas à da luz. Estar na superfície de Europa, sem a proteção de uma atmosfera densa, é estar dentro do núcleo de um reator nuclear exposto. Em minutos, a química complexa de suas células começaria a se desfazer. O próprio gelo ao seu redor brilha fracamente no espectro ultravioleta, uma fluorescência fantasmagórica causada pelo bombardeio incessante dessa radiação assassina. Este é um lugar de gelo e fogo invisível, um paradoxo onde a superfície é congelada a quase 200 graus negativos, mas o ambiente acima ferve com energia letal. No entanto, foi a observação deste inferno gelado, deste ponto de luz insignificante, que uma vez destruiu a nossa compreensão do universo e nos retirou do centro da criação. Para entender a magnitude deste mundo, devemos viajar não através do espaço, mas através do tempo. Devemos deixar a radiação crepitante de Júpiter e recuar 4 séculos, para o ar frio e úmido de uma noite de inverno na cidade de Pádua, na Itália. O ano é 1610. A escuridão cobre as ruas de paralelepípedos, iluminadas apenas por tochas bruxuleantes. Mas em uma varanda solitária, um homem de 45 anos está travando uma guerra silenciosa contra 2000 anos de dogma. Galileu Galilei segura em suas mãos um instrumento que ele aperfeiçoou, mas não inventou. É um tubo simples de chumbo e couro, contendo lentes de vidro polido que hoje consideraríamos primitivas, cheias de bolhas e imperfeições. Ele o chama de perspicillum. Nós o conhecemos como telescópio. Até aquele momento, o céu noturno era considerado o reino da perfeição imutável. A filosofia de Aristóteles e a teologia da Igreja haviam construído uma arquitetura do cosmos, onde a Terra era o centro imóvel, o palco principal do drama divino. Acima de nós, acreditava-se, giravam as esferas de cristal, camadas transparentes e sólidas que carregavam a Lua, o Sol, os planetas e, finalmente, as estrelas fixas. Tudo o que estava acima da Lua era considerado etéreo, incorruptível, perfeito e esférico. Nada nascia, nada morria, e certamente nada orbitava outro corpo que não fosse a Terra. Galileu leva o tubo ao olho. O frio da noite de janeiro penetra em seus ossos, mas sua mente está em chamas. Ele aponta o instrumento para Júpiter. A olho nu, o planeta é apenas uma estrela brilhante e errante. Mas através do vidro imperfeito de Galileu, o ponto de luz se expande em um pequeno disco. E o mais estranho não é o disco em si, mas o que o acompanha. Naquela primeira noite fatídica de 7 de janeiro,
Ele vê 3 estrelas minúsculas, pequenas demais para serem vistas sem auxílio, alinhadas perfeitamente com Júpiter. 2 a leste, 1 a oeste. Ele supõe que sejam estrelas fixas distantes, uma coincidência cósmica de alinhamento. Ele anota a posição em seu diário com a precisão de um cartógrafo. Na noite seguinte, compelido por uma curiosidade que definiria a ciência moderna, ele olha novamente. A lógica das esferas de cristal dita que Júpiter, movendo-se em sua órbita retrógrada, deveria ter deixado as estrelas fixas para trás. Mas o que ele vê desafia a razão antiga. As 3 estrelas ainda estão lá, mas agora todas as 3 estão a oeste de Júpiter. O coração de Galileu deve ter falhado uma batida. O universo estava se comportando mal. Ele continua a observar, noite após noite, lutando contra as nuvens e o frio. No dia 13 de janeiro, uma 4ª estrela aparece. Elas não são estrelas fixas. Elas são viajantes. Elas dançam. Elas trocam de lugar, aproximam-se e afastam-se do gigante gasoso, mas nunca o abandonam. Como mariposas presas à luz de uma lanterna, ou como a própria lua da Terra, esses corpos estão presos à gravidade de Júpiter. Com cada anotação em seu caderno, com cada diagrama apressado de círculos e pontos, Galileu estava desferindo golpes de marreta nas esferas de cristal dos antigos. Se Júpiter tinha suas próprias luas, se havia outros centros de movimento no universo, então a Terra não era única. Não éramos o eixo sobre o qual toda a criação girava. Éramos apenas mais um mundo, à deriva em um oceano vasto e indiferente. Ele chamou esses mundos de estrelas Médicis, uma jogada política para ganhar o favor do Grão-Duque da Toscana. Mas a história lhes daria nomes mitológicos, amantes do deus Júpiter: Io, Ganimedes, Calisto e Europa. Galileu viu Europa apenas como um ponto de luz trêmulo, um grão de areia brilhante no vasto teatro do escuro. Ele não podia saber que aquele ponto de luz específico era um mundo de água. Ele não podia imaginar que, 400 anos depois, olharíamos para aquele mesmo ponto, não com medo de heresia, mas com a esperança desesperada de não estarmos sozinhos. A descoberta de Galileu foi o primeiro ato de uma revelação lenta. Ele nos mostrou que o universo era um lugar, não apenas um cenário pintado no teto do mundo, um lugar com profundidade, com outros corpos, com gravidade e movimento. Ele transformou Europa de uma ideia abstrata em um objeto físico. Mas o que é este objeto? Vamos avançar rapidamente do século XVII para a era espacial, onde as sondas robóticas, os descendentes distantes da luneta de Galileu, nos permitiram ver o que o astrônomo italiano apenas vislumbrou. Europa é ligeiramente menor que a nossa Lua. À distância, parece uma bola de bilhar polida, brilhando com um albedo incrivelmente alto, refletindo a luz solar com uma intensidade que cega os sensores. É o objeto mais liso do sistema solar. Não há montanhas imponentes rasgando o céu, nem vales profundos esculpidos por rios antigos, pois a superfície é jovem, terrivelmente jovem. Enquanto a superfície da nossa Lua e de Marte conta a história de 4 bilhões de anos de bombardeio cósmico, repleta de crateras sobre crateras, o rosto de Europa foi apagado e reescrito. As poucas crateras que existem são como feridas frescas. Isso nos diz algo profundo. A superfície está viva, não biologicamente, mas geologicamente. Ela se renova. Imagine uma camada de gelo de 20 quilômetros de espessura. Abaixo dela, a escuridão absoluta. Mas nesta escuridão, a gravidade de Júpiter realiza um truque de mágica termodinâmica. À medida que Europa orbita o gigante,
ela é puxada e espremida pelas marés gravitacionais, uma massagem planetária de violência incalculável. A órbita de Europa não é perfeitamente circular. Ela é puxada pelos seus irmãos, Io e Ganimedes, em uma dança ressonante que força a Lua a se aproximar e se afastar de Júpiter. Essa fricção constante gera calor, o mesmo tipo de calor que você sente ao dobrar um clipe de metal repetidamente até que ele queime seus dedos. Mas aqui, o metal é rocha e gelo, e a escala é planetária. Esse calor interno luta contra o frio do vácuo, e nessa fronteira de batalha, o gelo derrete. Abaixo da carapaça congelada existe um abismo, um oceano global de água salgada líquida. As estimativas são estonteantes. Europa pode conter 2 vezes mais água líquida do que todos os oceanos da Terra combinados. Pense nisso. Toda a água do Pacífico, do Atlântico, do Índico, todos os lagos e rios do nosso planeta são apenas uma fração do volume que se esconde sob o gelo daquela lua distante. Galileu, ao quebrar as esferas de cristal, sem saber, nos apontou para o maior reservatório de vida potencial em nosso sistema solar. Ele olhou para o céu e viu mecânica celeste. Nós olhamos agora e vemos química orgânica. Vemos um laboratório selado a vácuo, protegido da radiação mortal de Júpiter, pela mesma crosta de gelo que nos impede de ver o que há dentro. A superfície que descrevemos no início, aquele deserto de radiação e frio, é apenas a casca. A verdadeira história, o verdadeiro mistério, jaz nas profundezas negras abaixo. É lá que o calor do núcleo rochoso sangra para a água. É lá que a energia química pode estar se misturando com a água e o tempo, os 3 ingredientes sagrados para a gênese da vida. Mas como chegamos lá? Como passamos de desenhar pontos em um pergaminho em Pádua para planejar uma missão que perfurará o gelo de um mundo alienígena? A jornada de Galileu foi de visão. A nossa deve ser de contato. O paradoxo de Europa é cruel. É o lugar mais promissor para encontrar vida, mas está situado no ambiente mais hostil que podemos imaginar. A radiação que banha a superfície destrói moléculas complexas instantaneamente, apagando qualquer vestígio biológico que ouse emergir do oceano abaixo. É como se o universo tivesse colocado o seu maior tesouro dentro de um cofre e depois colocado esse cofre dentro de uma fornalha. No entanto, as linhas avermelhadas que cruzam a superfície, as chamadas lineae, sussurram segredos. Elas são rachaduras onde o oceano respira, onde a água salgada, carregada de minerais do fundo do mar, brota e congela, pintada pela radiação de Júpiter em tons de ocre e marrom. Essas cicatrizes são janelas para o abismo. Galileu destruiu a ideia de que a Terra era o centro físico do universo. A exploração de Europa tem o potencial de destruir a ideia de que a Terra é o centro biológico do universo. Se encontrarmos um único micróbio lá, uma única célula nadando naquele oceano escuro, saberemos que a vida não é um milagre único, mas um imperativo cósmico. Saberemos que o universo está repleto de olhos, observando a escuridão, esperando para serem descobertos. Mas antes de mergulharmos nessas águas hipotéticas, devemos entender a força titânica que governa tudo neste sistema. O rei dos planetas, o arquiteto da destruição e da criação. Pois não se pode entender Europa sem entender o monstro que a segura em sua coleira gravitacional. A dança que Galileu observou não era apenas um balé de luz. Era uma luta de poder gravitacional que gera a energia necessária para manter um coração líquido batendo em um corpo congelado. Assim, deixamos a varanda de Galileu. Guardamos a luneta de couro e vidro.
A revolução que começou com um olhar para o céu, agora exige que olhemos para baixo, para as fendas do gelo. A busca pela vida em Europa não é apenas uma busca por biologia alienígena. É a continuação daquela noite fria em 1610. É a busca humana incessante para saber onde nos encaixamos na grande tapeçaria do cosmos. Será que somos os únicos a olhar para as estrelas e se perguntar por quê? Ou será que, sob o gelo de uma lua distante, algo mais nada na escuridão, sonhando sonhos que não podemos sequer começar a compreender? Havia apenas o silêncio e a estática fria do espaço profundo quando as embaixadoras da humanidade cruzaram a linha invisível que separa o nosso pátio interior do reino dos gigantes. Era o ano de 1979 e as sondas Voyager, pequenas construções de metal e ouro lançadas por uma civilização curiosa, aproximavam-se do sistema joviano. Elas viajavam não como conquistadoras, mas como testemunhas fugazes, deslizando pela escuridão a velocidades que desafiavam a intuição humana, carregando consigo a esperança de desvendar os mistérios guardados pelas sentinelas de Júpiter. Até aquele momento, a nossa compreensão das luas do sistema solar era tingida por uma melancolia geológica. Olhávamos para a nossa própria lua, aquele companheiro cinzento e imutável, e extrapolávamos a sua natureza para o resto do cosmos. Acreditávamos que as luas eram relíquias fósseis, cemitérios celestiais onde a história da violência cósmica estava gravada para sempre em pedra fria. Esperávamos crateras sobre crateras, um registro inalterado de 4 bilhões de anos de bombardeio de asteroides, mundos mortos orbitando gigantes gasosos, congelados no tempo desde o alvorecer da formação planetária. Ganimedes e Calisto, os irmãos maiores de Europa, pareciam confirmar essa regra sombria. As suas faces estavam marcadas pelas feridas de eras passadas, testemunhos silenciosos de um universo indiferente e caótico. Mas quando as câmeras da Voyager 1 e meses depois as da Voyager 2 voltaram as suas lentes para a segunda lua galileana, a transmissão de dados que chegou a Pasadena não trouxe a imagem de um cadáver geológico. O que apareceu nos monitores de baixa resolução da época foi um choque que reverberou pelos corredores do laboratório de propulsão a jato e reescreveu os manuais de geologia planetária. Diante dos olhos da humanidade flutuava uma esfera de uma brancura imaculada, brilhando contra o veludo negro do espaço, com um albedo que rivalizava com a neve fresca dos picos terrestres. Não era uma rocha cinzenta e morta, era uma joia polida, um berlinde de vidro suspenso na gravidade opressora de Júpiter. A superfície de Europa desafiava todas as expectativas. Onde deveriam estar as crateras profundas, as cicatrizes de impactos antigos que definem a idade de um corpo celeste, havia lisura. Era como se uma mão cósmica gigante tivesse passado uma lixa sobre o mundo, apagando a história, alisando as rugas do tempo. Para os geólogos planetários, a ausência de crateras é uma linguagem por si só. É o relógio que dita a vitalidade de um mundo. Uma superfície crivada de buracos é velha, uma pele que não se renova, acumulando a poeira e os danos de éons. Mas uma superfície lisa é jovem. É uma declaração de renovação. A descoberta da Voyager implicava algo perturbador e fascinante. A superfície de Europa tinha, no máximo, algumas dezenas de milhões de anos. Em termos geológicos, ela nascera ontem. Enquanto a Terra e a Lua carregavam o peso de bilhões de anos, a face de Europa era fresca, renascida, sugerindo que processos titânicos e violentos estavam a ocorrer naquele exato momento, remodelando a crosta com uma eficiência
implacável. Mas não foi apenas a juventude da superfície que capturou a imaginação dos cientistas. Foram as marcas que a definiam. O mundo não era perfeitamente branco. Estava rasgado, cruzando a esfera de polo a polo, estendendo-se por milhares de quilômetros. Havia linhas complexas e entrelaçadas, faixas escuras e avermelhadas que cortavam a brancura como veias num olho humano injetado de sangue. Estas não eram montanhas erguidas por placas tectônicas como as conhecemos, nem vales escavados por rios de água líquida superficial. Eram fraturas. Eram as estrias de um mundo sob tensão insuportável. Imagine uma bola de argila que endureceu por fora, mas cujo interior permanece fluido e em constante expansão e contração. A casca, incapaz de conter a dança do interior, estala. Em Europa, a gravidade de Júpiter atua como o maestro dessa tortura física, puxando e esticando a Lua numa órbita que a impede de encontrar repouso. Mas as imagens da Voyager revelaram que estas fraturas não eram simples rachaduras secas. Elas possuíam uma geometria peculiar, padrões cicoidais que se assemelhavam a arcos repetidos, sugerindo que a crosta de gelo estava a flutuar, a girar e a deslizar de forma independente do interior do satélite. Aquelas cicatrizes avermelhadas, que mais tarde seriam identificadas como contendo sais e compostos orgânicos complexos alterados pela radiação impiedosa de Júpiter, contavam a história de um mundo que sangrava. Mas o sangue de Europa não era ferro ou magma de silicato. Era água, ou pelo menos um gelo morno e sujo que brotava das profundezas para cicatrizar as feridas abertas pela maré gravitacional. A cada fissura que se abria, material do interior subia, preenchia o espaço e congelava instantaneamente ao contato com o vácuo gélido, criando faixas duplas de cristas paralelas que se estendiam pelo horizonte curvo. A analogia visual era inegável e poética. Europa assemelhava-se a um vasto oceano ártico terrestre, congelado e fraturado, onde placas de gelo colidem e se sobrepõem, criando caos e ordem numa batalha termodinâmica constante. Os cientistas observaram regiões que chamaram de terreno do caos, áreas onde a crosta parecia ter sido quebrada em 1000 pedaços, como um quebra-cabeça desmontado e depois congelado novamente numa configuração desordenada. Blocos de gelo do tamanho de cidades haviam girado, inclinado e flutuado para novas posições antes de serem aprisionados novamente pela matriz congelada. Isso exigia uma explicação que desafiava o senso comum de um universo frio. Para que montanhas de gelo flutuem e girem, elas precisam de lubrificação. Elas precisam de algo abaixo delas, que não seja rocha sólida, nem gelo duro como granito. A física do movimento observado pelas Voyagers sussurrava uma verdade que poucos ousavam articular em voz alta nos primeiros dias. A crosta de Europa não estava presa ao manto rochoso. Ela estava desacoplada. Havia uma camada intermédia, um meio que permitia que a casca exterior deslizasse livremente. A visão de um mundo morto foi substituída pela visão de uma máquina planetária dinâmica. A superfície de mármore branco não era um monumento funerário, mas sim uma tela em constante repintura. O processo de resurfacing, ou repavimentação, era tão agressivo que qualquer asteroide que tivesse a ousadia de marcar a face da Lua veria a sua cratera relaxar, achatar-se e eventualmente desaparecer sob o fluxo lento mas inexorável do gelo, como uma pegada deixada na areia molhada que é apagada pela próxima onda. As Voyagers, na sua passagem rápida e solitária, não puderam parar para perfurar o gelo ou provar a química daquelas veias vermelhas. Elas apenas olharam, registraram e seguiram viagem para o grande escuro
além de Saturno. Mas as imagens que enviaram para a Terra plantaram uma semente de dúvida e maravilha que germinaria nas décadas seguintes. Aquele mundo estriado, com a sua aparência de um globo ocular venoso olhando para o vazio, sugeria que a definição de zona habitável não se restringia à distância temperada de uma estrela. A energia não vinha do Sol, distante e fraco naquele abismo, mas da dança gravitacional com o pai Júpiter. E se essa energia fosse capaz de manter o gelo em movimento, o que mais ela poderia estar a manter, no estado líquido, sob aquela carapaça impenetrável? A descoberta das veias de Europa transformou a Lua de um objeto de curiosidade astronômica num destino, um local onde a geologia e a possibilidade de biologia colidiam. A superfície jovem não era apenas uma curiosidade estética, era a prova fumegante de um motor interno. E onde há um motor, onde há calor e movimento, a química inerte do universo tem a oportunidade de se organizar em algo mais complexo. O mármore de Europa não era sólido, era uma fachada. E tal como as máscaras usadas nos antigos teatros gregos, a face branca e marcada da lua servia tanto para revelar quanto para ocultar. Revelava a violência das forças de maré, mas ocultava o verdadeiro ator que esperava nos bastidores, submerso na escuridão eterna, aguardando o momento em que a nossa curiosidade fosse audaciosa o suficiente para olhar não apenas para a superfície, mas através dela. O que se escondia sob aquelas cicatrizes vermelhas não era apenas água, mas a promessa de um segundo Gênesis, um abismo líquido que desafiaria a nossa solidão no cosmos. Imagine uma forja antiga, escura e fria, onde não há fogo na lareira e o ferreiro há muito abandonou a bigorna. Neste lugar esquecido, uma barra de ferro repousa no silêncio. Sem a chama, o metal deveria permanecer inerte, congelado em sua forma rígida. Mas então, uma mão invisível agarra essa barra. Ela não a coloca no fogo. Ela simplesmente a dobra, para frente e para trás, com uma violência rítmica e incessante. O metal geme, a estrutura cristalina interna grita sob a tensão, e ali, no coração frio daquele ferro morto, algo milagroso acontece. O calor nasce, não de uma fonte externa, mas da agonia do próprio movimento. O ferro brilha em um vermelho rubro, capaz de queimar a pele, nascido puramente da fricção. Esta é a realidade de Europa. Navegamos agora para longe da fogueira da nossa estrela. A 500 milhões de quilômetros do Sol, a luz que chega até nós é uma pálida imitação do dia, 25 vezes mais fraca do que a que banha a Terra. Pela lógica da termodinâmica clássica, pela simples lei da conservação de energia que regeu a astronomia por séculos, este mundo deveria ser um mausoléu de gelo, uma esfera estática, travada no tempo, tão morta quanto as crateras da nossa própria Lua. Segundo as definições tradicionais que desenhamos nos mapas estelares do século XX, Europa reside muito além da linha de gelo, a fronteira onde a água se torna pedra e a vida se torna impossível. No entanto, a superfície de Europa conta uma história diferente. Ela não é marcada pelas cicatrizes de impactos antigos que definem os mundos mortos. Ela é jovem. Ela é dinâmica. Ela é uma tela pintada e repintada por forças que não deveriam existir tão longe do calor solar. O segredo não reside na luz que cai sobre ela, mas na escuridão que a puxa. Para compreender o coração pulsante desta lua, precisamos olhar para além dela, para a vasta e aterrorizante arquitetura do sistema joviano. Júpiter não é apenas um planeta, é um sistema solar em miniatura, um rei tirânico cercado por uma corte de mundos cativos. E como em qualquer corte real,
Há intrigas, alianças e uma dança complexa que dita o destino de seus súditos. Esta dança tem um nome: ressonância de Laplace. É uma valsa cósmica de precisão matemática assustadora, regida por 3 protagonistas principais: Io, o mundo vulcânico torturado; Europa, a esfera de gelo; e Ganímedes, o gigante magnético. Imagine um relógio celeste onde as engrenagens são luas do tamanho de planetas. Para cada volta que Ganímedes completa ao redor de Júpiter, Europa completa exatamente 2. E para cada 2 voltas de Europa, Io completa 4. 1, 2, 4. O ritmo é perfeito, uma batida de metrônomo que ecoa através dos éons, inalterada e implacável. Esta sincronia não é uma coincidência feliz, mas uma armadilha gravitacional. Se Europa orbitasse sozinha, sua trajetória poderia eventualmente se tornar um círculo perfeito. Uma órbita tranquila, onde as forças se equilibram e o silêncio reina. Mas ela nunca está sozinha. A cada órbita, no mesmo ponto exato do espaço, ela sente o puxão gravitacional de Io gritando de um lado e a atração distante de Ganímedes do outro. É como empurrar uma criança em um balanço. Se você empurrar em momentos aleatórios, o movimento morre. Mas se você empurrar no momento exato em que o balanço atinge o ponto mais alto, a energia se acumula. O balanço vai mais alto. A ressonância bombeia a energia para a órbita de Europa, forçando-a a manter uma forma elíptica, ligeiramente ovalada, impedindo-a de jamais se acomodar em um círculo perfeito. E é nesta excentricidade, nesta imperfeição geométrica, que reside a chave para o oceano oculto. Enquanto Europa viaja ao redor de Júpiter em sua trilha oval, sua distância em relação ao gigante gasoso muda constantemente. Quando ela se aproxima do periastro, o ponto mais próximo de sua órbita, a gravidade de Júpiter se torna uma mão titânica, agarrando a Lua com uma força inimaginável. O planeta, com sua massa 300 vezes maior que a da Terra, não apenas segura a Lua em órbita, ele a deforma fisicamente. Imagine a Lua não como uma rocha sólida, mas como uma gota de água suspensa no ar. Quando a gravidade puxa, a gota se estica, tornando-se oblonga, apontando para o centro de atração. Europa é feita de rocha e gelo, materiais que consideramos rígidos, mas sob a influência esmagadora de Júpiter, a própria crosta sólida se comporta como um fluido viscoso. O equador da Lua se eleva. O solo sob os pés de um astronauta imaginário subiria e desceria dezenas de metros a cada poucos dias terrestres. Uma maré de terra sólida que faria os nossos oceanos parecerem estagnados. Então, Europa se afasta em direção ao apoastro, o ponto mais distante de sua órbita. A garra de Júpiter relaxa ligeiramente. A Lua, tentando recuperar sua forma esférica natural devido à sua própria gravidade, colapsa sobre si mesma. Ela encolhe. Ela relaxa, estica e comprime, alonga e relaxa. Este ciclo se repete a cada 3 dias e meio, por bilhões de anos. Voltamos à imagem da barra de ferro na forja fria. O interior rochoso de Europa, seu manto de silicatos e seu núcleo de ferro, está sendo submetido a essa tortura contínua. É aqui que a física da dissipação de maré entra em cena com toda a sua glória violenta. A rocha não é perfeitamente elástica. Quando você dobra uma rocha, há atrito entre os cristais minerais, uma resistência viscosa ao movimento. A energia gravitacional que Júpiter bombeia para a órbita de Europa não desaparece. Ela precisa ir para algum lugar. A lei da conservação de energia é um cobrador de dívidas que nunca perdoa. Essa energia orbital é convertida, através da fricção interna, em calor. É um conceito que desafia a intuição humana,
acostumada a associar calor ao fogo ou à luz solar. Aqui, a gravidade atua como um motor térmico. Nas profundezas escuras, quilômetros abaixo da superfície de gelo, o manto rochoso de Europa está quente. Talvez existam vulcões submarinos, fontes hidrotermais rugindo na escuridão eterna, chaminés negras expelindo minerais ricos e água superaquecida, não muito diferentes daquelas que pontilham as dorsais mesoatlânticas da Terra. Este calor sobe. Ele encontra a base da camada de gelo, que sem essa energia teria dezenas ou centenas de quilômetros de espessura sólida até o fundo. Mas o calor ataca o gelo por baixo. Ele derrete a base da crosta, criando uma camada de transição, uma lama viscosa, que eventualmente se torna um oceano global de água líquida. A existência desse oceano é um triunfo da mecânica celeste sobre a geografia solar. Reescrevemos o mapa da vida no universo. Por décadas, astrônomos procuraram a zona Cachinhos Dourados, aquela faixa estreita ao redor de uma estrela, onde a água pode permanecer líquida na superfície de um planeta. Terra, Marte, talvez Vênus no passado. Mas Europa zomba dessa limitação. Ela criou sua própria zona habitável, uma bolha de calor gerada, não pela fusão nuclear de uma estrela, mas pela dança mecânica de luas mortas. A superfície de Europa, aquela casca de gelo dura como granito, que vemos através das lentes das sondas Voyager e Galileu, é apenas a tampa de uma panela de pressão. As estrias vermelhas e marrons que cruzam o globo, as famosas linae, são as cicatrizes dessa batalha interna. Quando a maré sobe e a lua se estica, o gelo racha. A água, ou um gelo morno e lamacento, vindo das profundezas, sobe para preencher as fissuras, trazendo consigo sais e minerais do oceano abaixo, que são então bombardeados pela radiação de Júpiter, oxidando e ganhando aquela cor de ferrugem característica. Essas linhas caóticas, o terreno que chamamos de caos, onde icebergs parecem ter sido quebrados, girados e congelados novamente em posições aleatórias, são testemunhas silenciosas do tumulto abaixo. Elas são a prova visível de que o gelo não repousa sobre rocha sólida, mas flutua, desliza e gira sobre um lubrificante líquido. O oceano desacopla a crosta do manto. A casca de gelo pode girar a uma velocidade ligeiramente diferente do interior da Lua, um fenômeno que chamamos de rotação não síncrona. Mais uma peça no quebra-cabeça que confirma o abismo líquido. A magnitude da energia envolvida é estonteante. Se pudéssemos colocar nossos ouvidos contra o gelo de Europa, ouviríamos os estalos e gemidos de um mundo que nunca dorme. Enquanto a Terra tem terremotos ocasionais, Europa vive em um estado de sismo perpétuo, uma massagem geológica que impede que o oceano congele e transforme a Lua no bloco de gelo sólido que a distância do Sol dita que ela deveria ser. Mas esse mecanismo de aquecimento de maré levanta uma questão ainda mais profunda, uma que toca na própria essência da estabilidade necessária para a vida. O equilíbrio é delicado. Se a órbita fosse um pouco mais excêntrica, se a ressonância com Io e Ganímedes fosse mais intensa, Europa poderia sofrer o destino de Io. Io é o mundo mais vulcanicamente ativo do sistema solar, um inferno de enxofre e magma, onde a superfície se renova a cada poucos milênios, destruindo qualquer possibilidade de química orgânica complexa se estabelecer. Io é o aviso do que acontece quando a fricção da gravidade se torna excessiva. Por outro lado, se a ressonância se quebrasse, se a órbita se circularizasse, o motor pararia. O calor se dissiparia no vácuo. O oceano congelaria de cima para baixo e de baixo para cima, aprisionando qualquer segredo
que contivesse em um esquife de gelo eterno. Europa caminha no fio da navalha. Ela existe em um ponto de equilíbrio precário, quente o suficiente para manter a água líquida, mas estável o suficiente para permitir a persistência de um ambiente oceânico por bilhões de anos. É essa longevidade que torna a Europa tão sedutora. Um oceano efêmero que dura apenas alguns milhões de anos após um impacto de meteoro é apenas uma curiosidade geológica. Mas um oceano mantido pela mecânica orbital, alimentado pela bateria inesgotável da rotação de Júpiter, pode durar tanto quanto o próprio sistema solar. Tempo suficiente para a química se tornar biologia. Tempo suficiente para que o acaso se torne destino. Assim, a gravidade deixa de ser apenas a força que mantém nossos pés no chão, ou os planetas em suas órbitas. Ela se revela como a criadora de mundos. Nas trevas além de Marte, onde a luz do Sol é apenas uma estrela brilhante, a gravidade assume o papel de doadora de vida. Ela pega a matéria fria e inerte e a anima com calor. Ela transforma a pedra em magma e o gelo em água. Olhamos para a Europa e não vemos mais uma bola de neve. Vemos um dínamo. Vemos uma máquina complexa, convertendo o movimento orbital em potencial biológico. A colher de metal foi dobrada bilhões de vezes, e o calor gerado nas entranhas desse mundo distante sugere que, sob a carapaça silenciosa, pode haver correntes, marés e, talvez, algo nadando contra elas. Mas a energia térmica é apenas metade da equação. Um oceano quente e escuro é um começo, mas a vida, como a conhecemos, exige mais do que água e calor. Ela exige ingredientes. Ela exige um ciclo químico. E para entender como esses elementos fundamentais podem estar dançando na escuridão daquele oceano global, precisamos descer ainda mais fundo, para o lugar onde a água encontra a rocha, onde o calor da gravidade libera os blocos de construção da existência. Se a gravidade fornece a energia, de onde vem a matéria? O que acontece quando o fundo do mar se rompe e o interior do mundo sangra para o oceano? Imagine uma descida não através do ar rarefeito ou do vácuo silencioso, mas através da própria história congelada. Estamos na superfície de Europa, onde a temperatura oscila em extremos que transformam a água em algo tão duro quanto o granito, uma armadura geológica que protege os segredos mais profundos do sistema solar. Se tivéssemos uma sonda capaz de derreter seu caminho para baixo, uma agulha térmica perfurando a pele deste mundo, a jornada começaria em um silêncio absoluto. Os primeiros quilômetros são um cemitério de gelo quebradiço, marcado pelas cicatrizes da radiação de Júpiter e pelos impactos de eras passadas. Mas à medida que descemos, a física do gelo começa a mudar. A pressão aumenta, esmagando as bolhas de vácuo, e o gelo se torna quente, plástico, movendo-se em correntes lentas como cera derretida, respondendo à tortura gravitacional que o gigante gasoso acima inflige impiedosamente. Não estamos apenas cavando um buraco. Estamos atravessando uma barreira que separa o universo estéril e radioativo de cima de um santuário oculto. 10 quilômetros, talvez 20. A cronologia humana perde o sentido aqui. E então, subitamente, o gelo cede. O teto do mundo termina. O que se abre diante de nós não é uma caverna, mas um abismo líquido de proporções bíblicas. Estamos flutuando no topo de um oceano global, um corpo de água tão vasto que faz os oceanos da Terra parecerem meras lagoas rasas. Se reuníssemos cada gota de água do nosso planeta, dos recifes de coral do Pacífico às fossas abissais do Atlântico, e dobrássemos esse volume, ainda assim estaríamos apenas nos aproximando da magnitude do que jaz sob a casca de Europa.
É um mundo onde o horizonte não é uma linha entre o mar e o céu, mas uma extensão infinita de escuridão líquida, selada para sempre sob um céu de gelo. Sabemos que este oceano existe não porque o vimos com olhos ópticos, mas porque o sentimos através do toque invisível do eletromagnetismo. Quando a sonda Galileu mergulhou no sistema joviano na década de 90, ela não levava apenas câmeras, mas magnetômetros, os ouvidos sensíveis, capazes de escutar os sussurros magnéticos dos mundos. Júpiter é um tirano magnético. Seu campo gira rapidamente, varrendo suas luas com ondas de energia invisível. Se Europa fosse apenas uma bola de rocha e gelo inerte, o campo magnético de Júpiter passaria por ela sem ser perturbado, como o vento passando por uma janela aberta. Mas a Galileu viu algo diferente. Ela viu uma perturbação. O campo magnético de Júpiter estava sendo dobrado, desviado e refletido. A física nos diz que para desviar tal campo é necessário um condutor elétrico em movimento. Em um mundo feito de água, há apenas uma substância capaz de realizar tal façanha em escala planetária: água salgada. O oceano de Europa não é água doce e pura, é um eletrólito, um mar salgado condutor que gera seu próprio campo magnético, induzido em resposta a Júpiter, gritando sua presença através do vácuo. Foi a assinatura de um coração líquido batendo sob as costelas de gelo. Neste oceano, a luz do sol é um mito. Fótons nunca tocaram estas águas em bilhões de anos. Aqui, a escuridão é absoluta, uma tinta perpétua que envolveria qualquer viajante. A pressão é esmagadora, aumentando a cada metro que descemos, superando as profundezas da Fossa das Marianas muito antes de chegarmos ao fundo. Em tal ambiente, nossos instintos terrestres nos dizem que a vida é impossível. Associamos vida à luz, à fotossíntese, ao calor suave de uma estrela amarela. Mas esta é uma visão paroquial, um preconceito nascido de nossa existência na superfície. À medida que nossa sonda imaginária continua sua queda silenciosa por 100 quilômetros de profundidade, chegamos à fronteira mais crítica de todas: o fundo do mar. Em outras luas geladas, como Ganimedes ou Calisto, modelos sugerem que o oceano pode estar imprensado entre duas camadas de gelo, a crosta acima e uma camada de gelo de alta pressão abaixo, isolando a água da rocha. Mas em Europa, a gravidade e a termodinâmica conspiraram a nosso favor. A pressão não é alta o suficiente para formar gelo no fundo. A água líquida toca diretamente o manto rochoso. Este contato é a alquimia da criação. Imagine o leito marinho de Europa não como um deserto silencioso, mas como uma paisagem ativa e violenta. O núcleo rochoso da Lua, amassado e esticado pelas mesmas forças de maré que racham o gelo acima, deve liberar seu calor. Vulcões submarinos e fontes hidrotermais podem pontilhar esta paisagem alienígena. Chaminés de rocha, expelindo fluidos superaquecidos na água gelada. Aqui ocorre uma mágica química, conhecida como serpentinização. Quando a água do mar se infiltra nas fraturas da rocha rica em olivina e piroxênio, aquecida pelo interior do planeta, a rocha muda. Ela se hidrata, transformando-se em serpentina. Mas o subproduto dessa reação é o que faz os astrobiólogos prenderem a respiração: hidrogênio molecular e energia térmica. Não é apenas geologia, é uma bateria química. Esta sopa primordial cria desequilíbrios químicos. A água carrega oxidantes, substâncias como oxigênio e peróxido de hidrogênio, criados na superfície pelo bombardeio de radiação e lentamente subduzidos através do gelo ao longo de milênios. Do fundo, o manto oferece redutores, como hidrogênio e metano. Onde esses dois opostos se encontram,
há um potencial de voltagem, uma faísca química esperando para ser explorada. Na Terra, em lugares como a Cidade Perdida no meio do Atlântico, ecossistemas inteiros prosperam nessas interfaces sem nunca ver o sol. Eles não comem luz, eles comem rocha e química. Eles constroem catedrais de carbonato e vivem do calor interno do planeta. Se a biologia é, em sua essência, a exploração do desequilíbrio químico para criar ordem a partir do caos, então, o fundo do Oceano de Europa é um dos motores mais potentes de desequilíbrio no sistema solar. Navegamos agora por estas correntes invisíveis, onde a água salgada, enriquecida por minerais dissolvidos, circula nutrientes em um ciclo global. O oceano não é estagnado. A rotação da Lua e o aquecimento desigual criam jatos e circulações que misturam o oxigênio descendo do gelo com o hidrogênio subindo da rocha. É um sistema respiratório planetário, inalando oxidantes e exalando energia. A estabilidade deste ambiente é talvez seu trunfo mais sedutor. Enquanto a Terra passou por eras glaciais, impactos de asteroides que esterilizaram a superfície e violentas mudanças atmosféricas, o Oceano de Europa permaneceu selado, protegido por sua carapaça de gelo, um berçário blindado. Por 4 bilhões de anos, enquanto os continentes da Terra se separavam e colidiam, enquanto os dinossauros ascendiam e caíam, este oceano escuro persistiu. O tempo, aqui, não é medido em estações, mas na lenta e constante reação da água com a pedra. Contudo, a dúvida persiste como uma sombra na mente científica. Ter os ingredientes para um bolo não garante que o bolo foi assado. A presença de água, calor e química orgânica é necessária, mas é suficiente? A origem da vida exige uma faísca de complexidade, um momento em que a química inerte se torna um código replicante. Será que a entropia permitiu que tal organização surgisse na escuridão total? Olhamos para este abismo e vemos um espelho distorcido dos nossos próprios oceanos primordiais. Se a vida surgiu aqui, ela não seria nossa prima distante, compartilhando o DNA de um ancestral comum. Seria uma segunda gênese, uma prova independente de que o universo não apenas tolera a vida, mas a convida a existir onde quer que a termodinâmica permita. Nossa visão se afasta do leito rochoso, subindo novamente através das águas negras, passando pelas correntes salinas, até a parte inferior da crosta de gelo. Lá, onde o oceano lambe o teto congelado, bolsas de água podem ficar presas, lagos dentro do gelo, câmaras de incubação mais próximas da superfície. É um mundo de camadas, de complexidade oculta, onde cada horizonte revela um novo mistério. A sonda Galileu nos deu o mapa do tesouro, a assinatura magnética que confirmou o oceano. Mas ela morreu, em 2003, mergulhando na atmosfera de Júpiter, para proteger a Europa de uma contaminação terrestre. Ela nos deixou com a certeza do palco, mas sem a visão dos atores. O Oceano de Europa é o maior volume de água líquida conhecido no universo até agora. É um convite aberto, um desafio à nossa compreensão do que significa ser um mundo habitável. Deixamos de procurar a zona cachinhos dourados, onde a distância de uma estrela dita a temperatura, e começamos a procurar a zona de energia interna, onde a gravidade substitui a luz como a moeda da vida. Enquanto flutuamos na escuridão imaginada deste mar alienígena, devemos nos perguntar: se algo nada nestas águas, se algo respira esta química e sente as vibrações das marés de Júpiter, teria esse ser alguma concepção do universo acima do gelo? Ou para eles, o teto do mundo seria o fim da realidade e as estrelas, meras ficções impossíveis?
Era o ano de 1977 e a humanidade estava prestes a perder a sua inocência biológica. Longe dos olhos públicos, longe da corrida espacial que olhava para as estrelas, 3 homens desciam para o esquecimento. Eles estavam amontoados dentro do Alvin, um pequeno submersível de titânio, afundando na fenda de Galápagos, no Oceano Pacífico. À medida que a luz azul do sol se desvanecia no negro absoluto, eles esperavam encontrar um deserto. A sabedoria convencional da época, uma doutrina inquestionável que remontava a Aristóteles, ditava que toda a vida na Terra era, em última análise, uma filha do Sol. Sem fótons, não haveria fotossíntese. Sem fotossíntese, não haveria base para a cadeia alimentar. Sem base, o abismo deveria ser um terreno baldio, estéril e frio. Mas quando os holofotes do Alvin cortaram a escuridão eterna a 2,5 km de profundidade, os pilotos não viram um deserto. Eles viram uma metrópole. Diante de seus olhos, erguiam-se torres minerais, chaminés negras que vomitavam fluidos superaquecidos, carregados de metais pesados e enxofre. E aglomerados ao redor dessas bocas tóxicas, em densidades que rivalizavam com as florestas tropicais, havia vida. Vermes tubulares gigantes com pontas vermelhas como sangue, mariscos do tamanho de pratos de jantar, caranguejos cegos dançando na orla de águas que poderiam derreter chumbo. Eles haviam encontrado um ecossistema que não apenas ignorava o Sol, mas que nem sequer sabia que o Sol existia. Aquela descoberta reescreveu os livros de biologia da noite para o dia. A vida, percebemos com um choque de humildade, não precisa da luz das estrelas. Ela precisa apenas de energia. Esta é a revelação que devemos levar conosco enquanto deixamos a Terra para trás e retornamos à órbita gelada de Júpiter. Se quisermos entender o que pode estar nadando nos oceanos negros de Europa, não devemos olhar para os nossos prados verdes ou recifes de coral ensolarados. Devemos olhar para essas fendas infernais no fundo do nosso próprio mundo. O mecanismo que sustenta essas criaturas das profundezas é a quimiossíntese. Para entender sua elegância, devemos deixar de lado a imagem romântica da vida e vê-la como um físico a vê, como uma máquina térmica complexa, desesperada para combater a entropia. Em sua essência, a vida é um fluxo de elétrons. Na superfície da Terra, a luz solar excita os elétrons na clorofila, iniciando uma cascata de energia que constrói açúcares. Mas no escuro, a natureza encontrou outro caminho. Imagine uma bateria. Uma bateria funciona porque há um desequilíbrio químico entre 2 polos, o positivo e o negativo. A natureza abomina esse desequilíbrio e os elétrons fluem de um lado para o outro para corrigir a diferença, gerando energia no processo. Nas fontes hidrotermais, a Terra fornece a bateria. O fluido que sai do manto é rico em elétrons, carregado de sulfeto de hidrogênio e metano. A água do mar ao redor contém oxidantes. Quando esses 2 fluidos se encontram, é como conectar os terminais de uma bateria cósmica. As bactérias ali presentes não comem luz. Elas comem essa diferença de potencial elétrico. Elas se conectam ao circuito da própria geologia planetária. Em Europa, a situação é ainda mais promissora e dramaticamente mais violenta. Sabemos que o fundo do oceano de Europa está em contato direto com o manto rochoso. Não há gelo bloqueando o caminho, o que significa que a interação entre a água salgada e a rocha quente deve ser inevitável. Onde há água e rocha aquecida, há serpentinização, um processo geoquímico que libera calor e hidrogênio. O fundo do mar de Europa deve ser um campo de chaminés hidrotermais.
Vastas cidades de torres minerais, bombeando redutores químicos para o oceano escuro. Este é o polo negativo da nossa bateria biológica. Mas para que a bateria funcione, para que a vida floresça em complexidade, precisamos do polo positivo. Precisamos de oxidantes. Precisamos de algo que queira roubar esses elétrons com avidez. Na Terra, o oxigênio dissolvido na água do mar profunda vem da superfície, um subproduto da fotossíntese lá em cima. Mas a Europa tem uma crosta de gelo de dezenas de quilômetros de espessura. Como o oceano respira. Aqui encontramos uma das ironias mais belas do sistema solar. A mesma radiação letal de Júpiter, que mataria um astronauta na superfície de Europa em minutos, pode ser a criadora da vida abaixo. A superfície de Europa é bombardeada incessantemente por partículas carregadas presas na magnetosfera gigante de Júpiter. Esse granizo invisível quebra as moléculas de água do gelo superficial. As ligações químicas se rompem e se reformam em novas configurações exóticas. A água torna-se peróxido de hidrogênio, sulfatos e oxigênio molecular. A superfície de Europa, portanto, torna-se uma vasta crosta oxidada, saturada de potencial químico. É um armazém de combustível, esperando para ser queimado. O problema, claro, é a barreira. O combustível está no topo, o motor está no fundo, separados por uma muralha de gelo mais dura que o granito. Se o gelo fosse estático, Europa seria um mundo de potencial desperdiçado, uma bateria desconectada. Mas o gelo de Europa está vivo. Como vimos anteriormente, a crosta não é uma casca morta, mas um tapete rolante geológico. Ao longo de escalas de tempo que a mente humana mal consegue compreender, o gelo convecta. Plumas de gelo quente sobem, e placas de gelo frio e pesado afundam. As regiões de caos, aquelas cicatrizes fraturadas que cobrem a Lua, são evidências de que a superfície está sendo reciclada. Imagine este ciclo lento e majestoso. O gelo da superfície, carregado com o oxigênio e o peróxido criados pela radiação de Júpiter, é enterrado lentamente. Ele desce, quilômetro após quilômetro, através da escuridão da crosta, até atingir a interface com o oceano. Ali, o gelo derrete. E ao derreter, ele libera sua carga preciosa. De repente, o oceano abaixo não é apenas uma sopa de produtos químicos, redutores, vindos do fundo. Ele recebe uma injeção de oxidantes vindos do céu. O encontro dessas duas frentes químicas cria um desequilíbrio energético massivo. É o equivalente planetário a respirar. Os modelos matemáticos sugerem que a concentração de oxigênio no oceano de Europa poderia, teoricamente, rivalizar com a dos oceanos da Terra. Isso muda tudo. Se houver apenas fontes hidrotermais, esperamos vida microbiana simples, bactérias resistentes agarradas à rocha. Mas se você introduz oxigênio no sistema, a quantidade de energia disponível dispara. O metabolismo aeróbico é o motor de alto desempenho da biologia. Ele permite o crescimento, permite o movimento, permite a predação. Não estamos mais falando apenas de lodo bacteriano. Estamos falando da possibilidade de organismos multicelulares. Imagine criaturas semelhantes a peixes ou lulas, cegas, navegando pelas correntes térmicas de um mar sem fim, caçando presas nas trevas, alimentadas não pelo sol, mas pela radiação de um gigante gasoso filtrada através de eras de convecção glacial. Este ecossistema seria completamente isolado do universo acima. Uma criatura em Europa não teria conceito de estrelas, nem de luas, nem de vácuo. Seu universo seria inteiramente líquido, limitado acima por um teto de rocha branca e abaixo por um chão de fogo negro. Para eles, o gelo seria o céu, e esse céu
ocasionalmente choveria o maná químico necessário para a vida. A existência de tal biosfera desafiaria nossa definição de habitabilidade. Por décadas, procuramos a zona Cachinhos Dourados, a distância perfeita de uma estrela onde a água é líquida na superfície. Mas Europa nos ensina que a zona habitável pode não ser uma casca esférica ao redor de uma estrela, mas sim o interior profundo de corpos gelados. Considerando quantos mundos de gelo e oceano existem apenas no nosso sistema solar, e extrapolando para a galáxia, torna-se estatisticamente plausível que a vida na superfície, a vida que vê o universo, seja a anomalia. A norma cósmica pode ser a vida no escuro, protegida em úteros blindados de gelo, segura das explosões de supernovas e dos caprichos da radiação estelar. Civilizações inteiras, ou pelo menos ecossistemas inteiros, poderiam nascer, evoluir e morrer, sem nunca saber que existe algo além de sua casca de gelo. Mas se Europa tem todos os ingredientes, água, energia, química, o que falta? A receita está lá, mas o bolo cresceu? A presença de desequilíbrio químico é uma condição necessária para a vida, mas também é um sinal de que a vida pode não estar lá para consumi-lo. Se encontrarmos um excesso de comida intocada em uma mesa, assumimos que ninguém está comendo. Quando nossas sondas futuras provarem a água que espirra das plumas de Europa, ou quando um lander finalmente derreter seu caminho através da crosta, o que procuraremos não serão pequenos homens verdes. Procuraremos padrões. A vida prefere certas moléculas a outras. A vida seleciona isótopos mais leves. A vida cria complexidade a partir do caos. Estamos à beira de responder se a biologia é um acidente único da Terra ou um imperativo cósmico, uma consequência inevitável da química e da termodinâmica. Se a vida surgir na escuridão de Europa, impulsionada por chaminés vulcânicas e radiação mortal, então o universo não é apenas vasto, ele é vivo. Contudo, enquanto contemplamos esses oceanos ocultos, devemos lembrar que a natureza é mestre em enganar. A química pode imitar a vida. Cristais crescem, membranas se formam espontaneamente, ciclos de reação podem parecer metabolismo. A linha entre a matéria inanimada complexa e a vida simples é tênue e enevoada. Ao olharmos para o abismo de Europa, o abismo também olha para nós, guardando seus segredos sob quilômetros de silêncio congelado, desafiando-nos a distinguir entre a faísca da existência e a mera sombra da complexidade. O que seria mais aterrorizante? Descobrir que não estamos sozinhos, ou descobrir que, mesmo com todos os ingredientes perfeitos, o oceano de Europa permanece vazio. Havia uma época em que os mapas terminavam em monstros. Nas bordas do mundo conhecido, onde a coragem dos marinheiros falhava e o horizonte se dissolvia em névoa, os cartógrafos desenhavam dragões e serpentes marinhas para preencher o vazio da ignorância humana. Hoje, nossos mapas se estendem muito além dos oceanos terrestres, cruzando o vasto arquipélago de planetas e luas que orbitam o Sol. Mas a sensação de estarmos à beira do desconhecido permanece inalterada. Estamos novamente na proa de um navio, olhando para uma extensão proibida, prontos para lançar nossas redes em águas estranhas. Desta vez, no entanto, nossos navios não são feitos de carvalho e lona, mas de alumínio, ouro e silício. Eles não carregam especiarias ou mosquetes, mas os instrumentos mais sensíveis, já concebidos pela mente humana. Estamos no limiar de uma nova era de exploração, um momento que definirá o século XXI, da mesma forma que a chegada ao Novo Mundo definiu o século XV. As caravelas modernas têm nomes que evocam tanto a mitologia
quanto à função pura. Europa Clipper e JUICE. Elas são os nossos emissários robóticos, enviados para responder à pergunta que ecoa desde que o primeiro ser consciente olhou para as estrelas e sentiu a solidão do cosmos. A Europa Clipper, uma maravilha da engenharia da NASA, é construída como um predador paciente. Com painéis solares vastos que se estendem, como as asas de uma ave de rapina, buscando correntes térmicas, ela foi projetada para sobreviver ao ambiente mais hostil do sistema solar. Júpiter não é um rei benevolente, é um tirano radioativo. O campo magnético do gigante gasoso captura partículas carregadas e as acelera a velocidades próximas à da luz, criando cinturões de radiação que fritariam os circuitos eletrônicos de uma nave comum em questão de horas. Para operar neste inferno invisível, a Clipper deve executar uma dança orbital complexa, mergulhando na zona de perigo para coletar dados e recuando rapidamente para o frio seguro do espaço profundo, repetindo esse movimento dezenas de vezes. Ao lado dela, a missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, junta-se a este balé celestial. Juntas, elas não buscam pousar na superfície fraturada de Europa, pelo menos não ainda. O risco é demasiado alto, e a tecnologia para perfurar quilômetros de gelo ainda pertence ao reino da ficção científica. Em vez disso, elas farão algo mais sutil e talvez mais elegante. Elas vão provar o ar. Sabemos que Europa respira. Através das fissuras em sua crosta de gelo, a Lua exala plumas de vapor d'água e partículas de gelo que se elevam centenas de quilômetros no espaço, desafiando a fraca gravidade lunar antes de cair de volta ou se dispersar no anel que envolve Júpiter. Essas plumas são o convite dourado da astrobiologia. Elas trazem o interior para o exterior. Não precisamos perfurar o gelo se o oceano está gentilmente nos oferecendo amostras de sua composição química, lançando-as em nossa direção. Imagine a nave passando através de um desses geysers fantasmagóricos. A velocidades orbitais de milhares de quilômetros por hora, o impacto com grãos de poeira microscópicos é violento, mas calculado. Espectrômetros de massa a bordo agem como narizes eletrônicos ultra-precisos. Eles quebram as moléculas que atingem os detectores, separando-as por peso e carga, buscando as impressões digitais da vida. Estamos procurando por moléculas orgânicas complexas, aminoácidos, ou talvez proporções de isótopos de carbono que a geologia inanimada teria dificuldade em explicar. É uma busca por uma agulha em um palheiro cósmico, mas pela primeira vez, temos o ímã certo. Se essas máquinas detectarem os blocos de construção da vida, ou mesmo a própria vida na forma de micróbios congelados e ejetados para o vácuo, a nossa compreensão do universo mudará instantaneamente. A Terra deixará de ser um milagre solitário para se tornar apenas um exemplo de uma regra cósmica comum. A biologia não seria uma anomalia, mas uma consequência inevitável da química e da física, florescendo onde quer que a água flua e a energia pulse. Mas a história de Europa não termina com a nossa curiosidade atual, nem com as missões que lançamos hoje. Para entender o verdadeiro destino deste mundo aquático, devemos soltar as amarras do tempo presente e permitir que nossa mente viaje para um futuro muito mais distante. Devemos avançar o relógio não em décadas, mas em bilhões de anos. O universo é um lugar de mudança implacável. Nada permanece estático, nem mesmo as estrelas que parecem eternas no céu noturno. O nosso Sol, a fornalha que sustenta toda a vida que conhecemos, é uma entidade finita. Ele queima seu combustível nuclear com uma voracidade constante, convertendo hidrogênio em hélio,
no seu núcleo. Mas chegará o dia em que o hidrogênio no centro se esgotará. O equilíbrio hidrostático, a guerra eterna entre a gravidade, que quer esmagar a estrela, e a fusão nuclear, que quer explodi-la, será quebrado. Quando isso acontecer, o núcleo do Sol colapsará e aquecerá, enquanto suas camadas externas se expandirão monstruosamente. Nossa estrela amarela e estável se transformará em uma gigante vermelha. Nesse futuro distante, o sistema solar interior será um lugar de fogo e ruína. Mercúrio e Vênus serão engolidos pela atmosfera expandida do Sol. A Terra, se não for consumida, será torrada até se tornar uma cinza estéril, seus oceanos fervidos e sua atmosfera arrancada. A zona habitável, aquela faixa preciosa onde a água pode existir em estado líquido na superfície de um planeta, mover-se-á para fora, fugindo do calor crescente. Ela passará por Marte e chegará ao reino dos gigantes de gás. E é aqui, no crepúsculo do Sistema Solar, que Europa terá o seu momento de glória. À medida que a luminosidade do Sol aumenta 1000 vezes, o gelo que encapsulou Europa por éons começará a sofrer. A superfície, que sempre conheceu apenas o frio de 170 graus negativos, sentirá o toque de um calor tropical. A carapaça de gelo, dura como granito, começará a amolecer. As falhas geológicas se transformarão em rios. As planícies congeladas se tornarão mares abertos. Imagine assistir a este processo de uma órbita alta. A lua branca e brilhante, famosa por seu albedo reflexivo, escurecerá à medida que a água líquida substituir o gelo. O oceano global, que passou bilhões de anos escondido na escuridão absoluta, esmagado sob quilômetros de crosta, será finalmente exposto à luz das estrelas. Pela primeira vez em sua história, as ondas de Europa refletirão a luz avermelhada e inchada do Sol moribundo. A atmosfera de Europa mudará drasticamente. A sublimação do gelo e a evaporação do oceano exposto criarão uma densa camada de vapor d'água e oxigênio, gerando um efeito estufa que poderá estabilizar o clima por um tempo. O que era uma lua de gelo se transformará em um verdadeiro mundo aquático, um globo azul profundo, orbitando um Júpiter que talvez também tenha mudado. Suas tempestades agora alimentadas por uma insolação muito mais intensa. Para qualquer vida que tenha sobrevivido nas profundezas escuras de Europa, agarrada às fontes hidrotermais no fundo do mar, esta será uma mudança cataclísmica, mas também uma oportunidade sem precedentes. A energia química, que antes era o único sustento disponível, será suplementada pela energia solar. A fotossíntese, o motor que impulsionou a explosão da biodiversidade na Terra, tornar-se-á possível na superfície de Europa. Organismos que evoluíram na escuridão eterna poderão migrar para cima, atraídos pela luz. Poderemos ver o surgimento de florestas flutuantes, de algas alienígenas, vastos tapetes microbianos que mudam de cor com as estações, ou criaturas que desenvolvem olhos pela primeira vez para ver o gigante vermelho no céu. Europa se tornará um oásis transitório, um último refúgio para a complexidade biológica em um sistema solar que está morrendo. É uma ironia poética que o fim da Terra possa coincidir com o renascimento de Europa. Enquanto o nosso planeta natal se torna um deserto de rocha fundida, a lua de Júpiter florescerá. A vida, teimosa e resiliente, pode não desaparecer com a Terra. Ela pode simplesmente mudar de endereço, encontrando santuário nas luas exteriores que finalmente despertaram do seu sono criogênico. Mas este paraíso será efêmero. Na escala de tempo do universo,
A fase de gigante vermelha é um breve suspiro. Talvez dure algumas centenas de milhões de anos, tempo suficiente para a evolução brincar com novas formas, mas não o suficiente para construir civilizações que durem eras. Eventualmente, o Sol exaurirá até mesmo suas reservas de hélio. Ele expulsará suas camadas externas em uma nebulosa planetária, uma mortalha colorida de gás brilhante, deixando para trás apenas o seu núcleo exposto, uma anã branca. A anã branca será pequena, densa e quente no início, mas sua luz será fraca e distante. O calor que sustentava o oceano exposto de Europa desaparecerá. O frio do espaço profundo retornará com vingança. O oceano começará a congelar novamente, mas desta vez, de cima para baixo. A crosta de gelo avançará, silenciando as ondas, esmagando as florestas de algas, empurrando a vida de volta para as profundezas ou extinguindo-a completamente. Europa retornará ao seu estado de hibernação, uma bola de gelo orbitando o cadáver de uma estrela, guardando em suas camadas geológicas o registro fóssil de um breve verão que ocorreu no fim dos tempos. Esta visão do futuro nos força a confrontar uma verdade fundamental sobre a natureza da habitabilidade. Planetas e luas não são simplesmente habitáveis ou inabitáveis de forma permanente. Eles são palcos que entram e saem do foco da luz estelar. A vida é um viajante que deve estar pronto para se mover quando as condições mudam. Hoje, olhamos para a Europa com nossas sondas de metal, esperando encontrar micróbios simples. Mas ao fazer isso, estamos também olhando para o futuro distante do nosso sistema solar, para o local onde o último capítulo da vida biológica, sob o nosso Sol, poderá ser escrito. Nós somos os olhos do universo observando a si mesmo. E em Europa, vemos tanto o nosso passado primordial quanto o nosso destino final. A busca por vida nesta lua congelada não é apenas sobre encontrar vizinhos. É sobre entender a tenacidade da vida diante da entropia. É sobre saber se, quando as luzes da Terra se apagarem, haverá outra vela acesa na escuridão, mantendo a vigília, enquanto as estrelas continuam sua marcha lenta em direção ao esquecimento. Ao lançarmos a Europa Clipper e a JUICE, não estamos apenas enviando máquinas para Júpiter. Estamos enviando nossa esperança encapsulada em metal para tocar o rosto de um mundo que espera pacientemente pelo seu momento ao Sol. E enquanto esperamos pelos dados que viajarão através do abismo, resta-nos perguntar: se a vida pode florescer nas condições mais improváveis, escondida sob quilômetros de gelo ou sob a luz vermelha de uma estrela moribunda, o que isso diz sobre o potencial do universo para gerar observadores? Será que a consciência é um acidente fugaz? Ou é o universo tentando desesperadamente acordar em todos os lugares onde a água flui e a energia persiste? Em meados do século XVII, na cidade chuvosa de Delft, um comerciante de tecidos chamado Anthony van Leeuwenhoek segurou uma pequena esfera de vidro contra a luz pálida da Holanda. Ele não estava olhando para as estrelas, nem contemplando a vastidão dos oceanos que os navios de sua nação desbravavam. Ele estava olhando para uma única gota de água da chuva que havia coletado de uma poça em seu jardim. O que ele viu através daquela lente rudimentar despedaçou a realidade humana tão violentamente quanto qualquer descoberta de Galileu. Onde a intuição dizia haver apenas água límpida e inanimada, Leeuwenhoek encontrou um universo. Milhares de pequenas criaturas girando, caçando e vivendo em um frenesi microscópico. Naquele dia, a humanidade percebeu que a vida não era apenas aquilo que podíamos ver a olho nu.
mas que ela preenchia as fendas invisíveis da realidade. Hoje, nós nos encontramos no mesmo limiar, segurando não uma lente de vidro, mas os sensores sofisticados de nossas sondas espaciais e olhando não para uma poça de jardim, mas para uma pequena esfera de gelo suspensa na escuridão magnética de Júpiter. Europa é a gota de água de Leeuwenhoek em escala cósmica. E a pergunta que paira sobre nós, pesada como a gravidade de um buraco negro, é se, ao olharmos através da crosta de gelo, veremos o movimento frenético de algo olhando de volta, ou se encontraremos apenas o silêncio estéril de uma catedral vazia. Este é o ato 7, o espelho de Narciso. Por séculos, nós gritamos para o vazio. Construímos ouvidos de metal gigantescos, radiotelescópios que varrem o céu, em busca de um sussurro, um sinal matemático, um ritmo que não seja o pulsar natural de estrelas moribundas. E, por séculos, o céu nos devolveu apenas estática. Esse silêncio, conhecido como o Grande Silêncio, tem sido a fonte de nossa mais profunda angústia existencial. Ele sugere que estamos sozinhos, náufragos em uma ilha de consciência, cercada por um oceano de matéria morta. Mas talvez tenhamos cometido o erro de Narciso, apaixonados pela nossa própria imagem, procurando por reflexos de nós mesmos. Procuramos por ondas de rádio e megaestruturas, assumindo que a vida deve inevitavelmente evoluir para construir transmissores e conquistar galáxias. Europa nos oferece uma alternativa humilde e aterrorizante. Ela sugere que o universo pode estar repleto de vida, mas que essa vida é tímida, escondida, introspectiva. Civilizações de bactérias, impérios de vermes tubulares, vastas ecologias que florescem e morrem na escuridão total, separadas das estrelas por quilômetros de gelo intransponível. Eles não sabem que o universo existe. Para eles, o teto do mundo é de gelo e o chão é de fogo. Se encontrarmos vida lá, isso reescreverá a equação de Drake não com tinta, mas com fogo. Considere a profunda implicação biológica e filosófica do que chamamos de segunda gênese. Toda a vida na Terra, da bactéria mais simples à baleia azul, da sequoia gigante ao ser humano que escreve estas palavras, é parente. Todos nós compartilhamos o mesmo código, a mesma estrutura de DNA, a mesma ancestralidade que remonta a uma única faísca ocorrida há quase 4 bilhões de anos. Somos todos folhas da mesma árvore solitária. Se formos à Europa e encontrarmos micróbios que possuem uma estrutura genética diferente, talvez baseada não em DNA, mas em um outro arranjo molecular, ou talvez utilizando aminoácidos que a vida terrestre ignora, teremos a prova de que a vida não é um milagre estatístico que aconteceu uma única vez por acaso. Isso transformaria a biologia em uma lei universal, tão imutável quanto a gravidade ou o eletromagnetismo. Significaria que a matéria, dada energia e tempo suficientes, tem uma tendência inata para se organizar em complexidade, para despertar. O universo não seria mais um vasto deserto com um único oásis. Seria uma floresta esperando para ser explorada. A descoberta de um único micróbio, fossilizado no gelo de Europa, teria mais peso filosófico do que o contato com uma civilização avançada, pois provaria que a vida é um imperativo cósmico, uma propriedade emergente da própria matéria, e não uma anomalia abençoada. Mas o que veríamos se descêssemos por aquele abismo? Imagine um robô, um emissário de metal e silício, derretendo seu caminho através da carapaça congelada, um mergulhador reverso caindo em direção a um céu líquido. À medida que a luz do sol desaparece, substituída pela escuridão absoluta, os sensores começam a detectar calor subindo das profundezas. Aqui,
A termodinâmica dita as regras do jogo com uma mão de ferro. A vida é, em essência, uma rebelião contra a entropia, um sistema que rouba a energia do ambiente para manter sua ordem interna antes de inevitavelmente sucumbir ao caos. Em Europa, essa energia não vem dos fótons de uma estrela distante, mas da fricção brutal das entranhas da Lua e da química violenta das fontes hidrotermais. As criaturas que aqui vivessem seriam alienígenas em todos os sentidos da palavra. Elas não teriam olhos, pois não há luz para ver. Elas não teriam ciclos circadianos baseados no dia e na noite, mas sim ritmos baseados nas marés gravitacionais de Júpiter. Poderíamos encontrar estruturas análogas às que vemos nas profundezas dos nossos próprios oceanos, onde a vida se aglomera ao redor das chaminés negras, como peregrinos ao redor de um fogo sagrado. Mas a evolução é um artista criativo e cruel. Sem a proteção de uma atmosfera, mas blindada pelo gelo, a vida em Europa poderia ter tomado caminhos que nossa biologia terrestre nem sequer consegue sonhar. Talvez existam formas de vida que metabolizam radiação, ou colônias que funcionam como um único superorganismo, estendendo-se por quilômetros sob a calota polar. No entanto, há um aspecto mais sombrio nesta busca, um reflexo que talvez não queiramos ver. Se encontrarmos vida em Europa e se descobrirmos que ela é primitiva, simples e presa sob o gelo, somos confrontados com a possibilidade de que o universo é um grande viveiro de potencial desperdiçado. A inteligência, a autoconsciência, a capacidade de olhar para as estrelas e perguntar por quê, pode ser o verdadeiro grande filtro. Talvez a vida seja comum, como o musgo em uma rocha úmida, mas a consciência seja tão rara e fugaz quanto um relâmpago. Europa pode ser um mundo de olhos cegos, um mundo onde trilhões de seres nascem, lutam, reproduzem-se e morrem, sem nunca verem Júpiter, sem nunca saberem que existe um universo além do seu teto de gelo. E isso nos força a olhar para a nossa própria condição com uma nova humildade. Nós, que quebramos a barreira do nosso próprio céu, que andamos na nossa própria lua, somos a exceção monstruosa. A descoberta de vida lá fora não curaria nossa solidão. Poderia, paradoxalmente, aprofundá-la. Poderíamos perceber que estamos cercados de vida, mas que não temos com quem conversar. A busca em Europa é também uma busca pelas nossas origens. Há uma hipótese, a panspermia, que sugere que a vida não começou na Terra, mas foi trazida para cá. Rochas ejetadas de Marte ou de outros corpos celestes, carregando a semente biológica através do vácuo. Se a vida em Europa for fundamentalmente idêntica à nossa, se encontrarmos o mesmo DNA, a mesma quiralidade nas moléculas, então a revelação será diferente, mas não menos chocante. Significaria que não somos nativos da Terra, mas sim cidadãos de um sistema solar que troca material biológico, como vizinhos trocam sementes levadas pelo vento. Significaria que a vida em Europa são nossos primos perdidos, separados por bilhões de quilômetros e eras de evolução divergente. Imagine o momento do contato. Não uma guerra de mundos, não uma invasão de discos voadores, mas um momento silencioso em um laboratório estéril na Terra, ou dentro do cérebro eletrônico de uma sonda autônoma a 500 bilhão de quilômetros de distância. Uma sequência de dados aparece na tela. Uma estrutura complexa, organizada, que desafia a explicação geológica. O coração da humanidade pararia por um instante. As fronteiras nos mapas, as guerras por recursos, as ideologias triviais que nos dividem, tudo isso pareceria subitamente pequeno diante da magnitude daquela pequena cadeia de carbono.
Nesse espelho de gelo, veríamos a fragilidade da nossa própria existência. Veríamos que a zona habitável não é uma linha tênue ao redor de uma estrela, mas qualquer lugar onde a energia flui e a química dança. Perceberíamos que a Terra não é o único palco, mas apenas um entre muitos teatros onde o drama da vida é encenado. Mas e se não encontrarmos nada? E se perfurarmos o gelo, iluminarmos o oceano escuro e encontrarmos apenas água estéril, rocha morta e o silêncio eterno? Esse resultado, embora decepcionante para o sonhador, seria cientificamente tão profundo quanto a descoberta da vida. Se Europa, com toda a sua água, calor, energia e tempo, for morta, então a vida na Terra é infinitamente mais preciosa do que ousamos imaginar. Se o universo tem todos os ingredientes para o bolo, mas o forno de Europa não conseguiu assá-lo, então nós somos, de fato, o milagre estatístico. Somos os ganhadores de uma loteria cósmica com probabilidades tão infinitesimais que a nossa existência beira o impossível. Nesse caso, a responsabilidade de carregar a chama da consciência através da noite eterna recai inteiramente sobre nossos ombros frágeis. De qualquer forma, a resposta jaz sob o gelo. Estamos como crianças na praia, olhando para o horizonte, sabendo que há terras além das águas, mas incapazes de vê-las. As missões que planejamos, as naves que construímos com o suor de nações e o gênio de gerações, são os nossos barcos de madeira lançados ao mar desconhecido. Não vamos à Europa apenas para encontrar micróbios. Vamos para encontrar a nós mesmos. Vamos para saber se somos os únicos acordados em uma casa onde todos os outros dormem, ou se somos apenas os primeiros a sair do quarto e caminhar pelo corredor escuro. O gelo de Europa é espesso, marcado por cicatrizes de fraturas ciclópeas, protegendo seus segredos com a frieza de uma tumba ou de um útero. A humanidade está pronta para bater a porta. Estamos prontos para perfurar a casca e iluminar as águas primordiais. O que nos espera lá embaixo pode ser o nosso passado, o nosso futuro, ou o reflexo aterrorizante da nossa própria solidão cósmica. Enquanto as sondas viajam pelo vácuo, levando consigo as esperanças de uma espécie curiosa, o oceano de Europa continua a se agitar nas trevas, impulsionado pela dança gravitacional de Júpiter. Talvez, neste exato momento, nas profundezas esmagadoras, onde a luz do sol nunca tocou, algo esteja se movendo, sentindo a vibração distante de nossa chegada e se perguntando, em sua linguagem química e silenciosa, se há algo mais lá fora, além do teto do mundo.